Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense. Estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso assunto hoje, a nossa conversa é sobre a colonização portuguesa no Brasil na segunda metade do século XVI. Já falamos aqui dos principais acontecimentos ocorridos na primeira metade do século XVI, né, desde a chegada dos portugueses aqui com Pedro Álvares Cabral até a fundação de Salvador, a primeira capital do Brasil. Tá? Mas agora vamos continuar, vamos para a segunda metade do século XVI. É... Então, durante o governo de Tomé de Souza, ocorreu a fundação de Salvador, como a gente já havia falado, e a criação do primeiro bispado brasileiro ocorre em 1551. Tá? O que é um bispado? Né? Uma representação da Igreja Católica, parceira de Portugal na colonização, na ocupação do território brasileiro, a Igreja Católica. Esse é um dado muito importante para a compreensão não só do Brasil colônia, mas de toda a história do Brasil. A presença da Igreja Católica, uma instituição extremamente conservadora. Tá? Então, o bispado é um território subordinado à autoridade de um bispo, né? Ele que vai ser uma autoridade ali, estabelecido em Salvador. O primeiro bispo é o Dom Pero Fernandes Sardinha, que depois vai ser atacado lá e devorado pelos índios tupinambás, né? Até se brinca também com esse nome. Tá? E ali os portugueses começam também, além do açúcar que já vinha sendo produzido no território, da exploração do pau-brasil, da extração do pau-brasil, eles começam um trabalho de pecuária. Tá? Então a pecuária aqui é, é organizada aqui também do ponto de vista produtivo, econômico, seja ele para atender uma demanda externa ou interna, como no caso da pecuária aqui. E também ocorre, logo nesse início ali em Salvador, as primeiras entradas, expedições oficiais que exploravam o território em busca de metais preciosos, principalmente ouro, pedras preciosas também. Tá? Então, o primeiro governador geral do Brasil é o Tomé de Souza, que governa de 49 a 53. Nós teremos agora o segundo governador geral, que é o Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1558. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. E junto com Duarte da Costa, chega ao Brasil mais padres jesuítas, né, se destacando aqui o José de Anchieta, que em janeiro de 1554, Anchieta e o Manuel da Nóbrega, que já estavam no Brasil, eles fundam o Colégio de São Paulo, junto ao qual surgiu a vila que deu origem à cidade de São Paulo. Tá? É... Então aqui a presença da Igreja Católica é muito importante. E aqui 1554, 1558, não esqueçam que nós estamos no contexto da Contra-Reforma Católica na Europa. Porque surgiram religiões cristãs ali não católicas que questionaram duramente o catolicismo, né? E aí houve um cisma no cristianismo ocidental, porque tem o cristianismo oriental lá também, a igreja ortodoxa, mas houve um cisma agora no ocidente e surgem novas religiões cristãs, ali o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. E nesse contexto da Contra-Reforma vai ser criada a Ordem dos Jesuítas, os Soldados de Jesus, né? Soldados de Jesus, os Jesuítas, que é um grupo avançado ali para combater a Contra-Reforma. E aí, um dos propósitos da Igreja Católica é não deixar que as influências reformistas, as igrejas protestantes, elas cheguem até a América. Então se começa aqui um processo de
catequização, né, uma imposição da fé católica aos povos indígenas. E aí, então, aqui tem o contexto das missões, né, a missão de converter os povos indígenas ao catolicismo. E aí os padres, em especial os jesuítas, mas não somente eles, os jesuítas vão lá ensinar os indígenas que não pode andar nu, não pode exagerar na bebidas, né? Selvagens bebedeiras, tem até um livro muito bom com esse título. Não pode praticar poligamia, tem que ter um casamento monogâmico, tem que andar vestido, como eu já disse aqui. As tribos, né, os grupos, né, que hoje não se usa mais esse termo tribo, mas os grupos antropófagos ali, os canibais que praticam canibalismo não podem praticar o canibalismo, isso vai ser associado à bruxaria lá da Europa, tá? Então, nós estamos nesse contexto de disputa religiosa e a Igreja Católica associada no Brasil, colônia Portugal e na América Espanhola a Espanha, a Igreja Católica tem um interesse em preservar ali o seu rebanho de fiéis e aumentar aqui, não deixando que essas ideias penetrem na América. Bom, um outro acontecimento importantíssimo da segunda metade do século XVI é a Confederação dos Tamoios. Para combater a escravidão dos indígenas, feita em grande escala pela família de João Ramalho, que vivia no Planalto de Piratininga, e como protesto contra as aldeias dos padres jesuítas, várias nações indígenas resolveram se unir. Tá? Então, assim, tem o João Ramalho, vou explicar para vocês quem é o João Ramalho aqui. Ó. João Ramalho viveu no Brasil ali, ele nasceu em 1490, morreu em 1580, morreu bastante velho já. Não se sabe exatamente quando veio para o Brasil, mas ele era um português, colonizador português que viveu entre os índios tupiniquins, casado com Bartira, filha do cacique Tibiriçá. Formou grande família indígena e conquistou prestígio entre os nativos. No conflito contra os tamoios, convenceu parte dos tupiniquins a aliar-se aos portugueses na luta contra os tupinambás e franceses. Né? Fundou na década de 1550 a vila de Santo André da Borda do Campo, próxima da futura cidade de São Paulo. Então havia conflito entre os indígenas. Muitos grupos indígenas estavam insatisfeitos com o grupo do João Ramalho, que vivia com os tupiniquins. E aí esses indígenas insatisfeitos se uniram aos franceses para combater o João Ramalho e os portugueses. Por quê? Porque os franceses começaram uma colonização onde é o Rio de Janeiro hoje, a França Antártica. E ali os franceses se aliam às tribos indígenas, aos agrupamentos indígenas, e esses agrupamentos ali vão combater os portugueses em função dessa querela com o João Ramalho, e os portugueses combatendo os franceses, e vai começar um conflito muito grande ali. E esses indígenas que vão se organizar e se aliar aos franceses, eles vão se reunir num grupo que vai ser conhecido como a Confederação dos Tamoios. Tá? Os tupinambás, os tupiniquins, os carijós e os guaianás da região de São Paulo e do Rio de Janeiro, com o apoio dos franceses, fizeram uma grande aliança de guerra, que recebeu o nome de Confederação dos Tamoios. Bom, o fato é que essa confederação vai ser derrotada, os franceses serão expulsos, e os franceses forneciam armas para esses indígenas, e esses indígenas eles vão acabar sendo exterminados, né? A vitória portuguesa se deve, em grande parte, à liderança de Mendes Sá, governador. A Confederação dos Tamoios, ali, o conflito ocorre entre 1562 e 67. Tá? E nesse período, nós temos como o governador geral no Brasil o Mendes Sá. Ele é de 58 a 72, 1558 a 1572. Com a ajuda do chefe militar, o Estácio de Sá, que é o sobrinho, ele expulsa os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Tá? E aí Portugal, preocupada com seus domínios, ela cria dois governos, o governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Só que esse modelo de organização administrativa ele não dá certo. E em 1578,
insatisfeito com os resultados práticos da experiência, o rei de Portugal decidiu voltar atrás e estabeleceu novamente um único centro administrativo com sede em Salvador. Lourenço da Veiga, nomeado pela coroa portuguesa, exerceu o cargo até 1581. Por quê? Porque aqui nós temos um outro acontecimento muito importante. Qual é o acontecimento? A União Ibérica. O rei português morre em 1578, não tem um sucessor. Se eu não me engano, tinha um sucessor que era membro da Igreja Católica, muito velho, assumiu o posto lá, ficou pouquíssimo tempo, morreu no mesmo ano e não tinha sucessor. E aí o rei da Espanha, o Filipe II, ele se apresenta como um parente distante do rei Dom Sebastião de Portugal. E ele acaba sendo o rei tanto da Espanha quanto de Portugal. E esse período que o rei espanhol, né, ou a realeza espanhola, governa tanto os territórios de Portugal quanto da Espanha, ele passa a se chamar União Ibérica, que ele vai de 1580 a 1640, 60 anos de União Ibérica, né? Ou seja, domínio espanhol sobre o Reino de Portugal. Se a Espanha dominava o Reino de Portugal, vai dominar também os seus territórios. E aqui uma questão é importante, por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas e as que seriam descobertas entre a Espanha e Portugal, perde o sentido. Perde o sentido, porque agora é tudo território governado pelo mesmo rei, que é o rei Filipe II, no início. Tá? Então o Tratado de Tordesilhas perde sentido. E isso faz com que grupos bandeirantes adentrem o território tranquilamente, né? Eles vão em busca de ouro, vão ao interior do Brasil buscar ouro, no caminho paravam, faziam o cultivo da mandioca ali, faziam a sua plantação, ficavam uns 6, 7 meses em algum lugar, comiam ali os animais que encontravam, tartaruga, lagarto, macaco, capivara, anta. E esses bandeirantes vão explorando o território buscando riquezas, né? Ouro, prata, pedras preciosas. E eles também vão escravizar os indígenas, ainda que isso fosse proibido pela Igreja Católica, mas eles descumpriam essa normativa. Vão destruir quilombos, buscar negros escravos foragidos, fugitivos, e com isso vão conhecendo, vão mapeando os territórios, as rotas, os caminhos, tá? Então não esqueça da União Ibérica, que é esse domínio da Espanha sobre Portugal e seus territórios, no caso o território Brasil, ao qual nós estamos falando. Deixa eu ver que mais o que que faltou agora aqui? Mais uma questão. Nós estamos usando aqui esse livrinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou usando alguma referência desse livro aqui, ó. Opa. O Brasil que os europeus encontraram, da Carla Pinsky e da Laima Mesgraves. E o que faltou? Que nessa segunda metade do século XVI chegam ao Brasil os primeiros escravos africanos. Tá? Porque que é importante esse assunto aqui, né? Assim como a Igreja Católica é um tema fundamental para compreendermos toda a história do Brasil, a questão da escravidão é outro tema fundamental. Tá? Que nem diz o Gessé de Souza no livro A Elite do Atraso, a nossa principal questão é a escravidão e o seu legado, né? Suas mazelas, as nossas práticas aí estão impregnadas dessa herança escravagista. Então a escravidão ela é importantíssima. E a escravidão ela é uma questão que já existe lá na antiguidade. Tá? Na Mesopotâmia tem escravos, os judeus foram escravizados, os egípcios escravizaram os judeus, né? Os romanos tinham escravos, os gregos praticavam a escravidão, no interior da África se praticava a escravidão, os povos muçulmanos depois vão praticar a escravidão. Só que a grande novidade que os europeus, que a modernidade vai nos trazer, é a questão racial. Porque agora a escravidão vai ser associada à cor da pele, ou seja, para os europeus os não brancos são escravos. Tá? Então aqui nós temos o racismo. E isso é uma invenção da modernidade e é uma invenção europeia.
Tá? É uma invenção europeia. O racismo é a escravidão pela cor da pele. E aí os europeus chegaram no Brasil, escravizaram os indígenas, tiveram muita dificuldade e começaram a trazer à força, né, de modo compulsório, escravos negros para serem escravos no Brasil. Diferentes regiões da África vinham no Brasil para ser escravo. Por que, que era melhor escravizar o negro do que o indígena? Porque o indígena tinha o seu grupo aqui. Quem escravizava o indígena, o grupo reagia e tinha muito conflito, muita guerra, muita morte, e os portugueses levavam desvantagem. Né? E outra coisa, os indígenas se fugissem, ninguém mais pegava, como se diz. Quem conhecia melhor o território do que os índios? E os africanos, não. Né? Quer dizer, ele é trazido para cá, não tem ninguém aí. Vai fugir para onde? Nem conhece o território. Então ele vai ficar muito vulnerável, assim, né? Então vai ser mais fácil de praticar essa violência contra esses negros que estão sozinhos, isolados aqui no território. Tá? Então aqui, ó, na década de 1550, chegaram ao Brasil oficialmente os primeiros africanos trazidos com autorização do Estado português, do Reino Português. Entre 1560 e 70, o tráfico e a entrada de africanos cativos cresceu de forma incessante. Né? Então nós temos um avanço aí, um crescimento cada vez mais de escravos, de populações negras trazidas compulsoriamente, né, da África para as Américas, né? Tanto os espanhóis quanto os portugueses traziam aqui para os seus territórios. A maioria dos escravizados era destinado à lavoura canavieira, então eles iam para o Nordeste, né, sobretudo para Bahia e Pernambuco. Tá? Aqui nós estamos falando do século XVI, agora já início do século XVII, porque depois, quando descobrirem o ouro ali na região das Minas Gerais, o eixo da escravidão no Brasil vai se deslocar do Nordeste para o Sudeste. Tá? E os escravos serão trazidos da África para o Sudeste. Vai ter uma grande concentração ali devido à atividade econômica. Mas agora eles são levados para o Nordeste, nesse período que nós estamos abordando. E nós não podemos esquecer também que o tráfico é uma prática comercial. Tá? Aliás, é a prática que mais gerou lucro no Brasil colônia. Tá? Mais do que ouro, mais do que cana-de-açúcar, mais do que pau-brasil. O tráfico negreiro, né, os negros trazidos nos navios tumbeiros, é a atividade comercial mais lucrativa das Américas. Tá? Então isso aí envolve muito dinheiro. Por quê? Porque conceitualmente a essência da escravidão, né, significa tornar-se escravo é um ato de desumanização, onde o ser humano é transformado em coisa, em objeto, em mercadoria e é negociável, tá? E se perdia muitas vidas, né, nessa transposição aí da África para a América, mas mesmo assim era um negócio altamente lucrativo e as vidas pouco importavam, né? Então aqui, ó, nós temos início já o sistema capitalista aqui, né? E o capital se colocando acima de tudo, para a gente ficar um pouco nas ideias que existem até os dias de hoje. E para encerrar essa nossa aulinha aqui sobre a segunda metade do século XVI, uma questão que eu não falei lá na primeira metade, mas que já havia, é que assim, com a chegada de novos grupos à América, que grupos são esses? Os europeus, vários grupos europeus, holandeses, ingleses, espanhóis, portugueses e tantos outros. Com a chegada desses grupos europeus e a chegada de diversos grupos africanos, né? A gente não pode homogeneizar os grupos africanos que vêm para o Brasil. Também tem os negros da Guiné, os bantus, né, vários agrupamentos, como os indígenas também. A gente não pode, o índio é tudo igual. Não, tem Tupi, Tupinambá, Caigangue, Carijó, Xocleng e tantos outros por aí. Com a chegada desses novos grupos, chegaram novas doenças.
Então os europeus trouxeram varíola, sarampo, catapora, gripe, e os povos indígenas não tinham imunidade, não tinham contato com essas doenças. Então se morreu muito na Confederação dos Tamoios aqui, se morreu. Muitos indígenas morreram devido às doenças que eles foram contaminados pelos portugueses e pelos próprios franceses. Então, porque não tinha imunidade para isso. E os escravos, os negros que são escravizados, eles também trazem uma série de doenças que não afetavam eles, né? Porque a África também é uma tradição milenar e esses negros já viviam em reinos, grandes reinos, tinham contato com os europeus, tinham contato com povos árabes, né? E então eles tinham imunidade, mas quando eles vêm para a América, eles trazem também essas doenças e os indígenas aqui vão ser muito vulneráveis a isso, tá? Então aqui, ó, nesse livro aqui que eu citei, na página 87, diz o seguinte: segundo alguns autores, a violenta epidemia de varíola de 1562, introduzida pela chegada de negros da Guiné, teria liquidado de 30 a 60 mil índios aldeados no recôncavo baiano, propagando-se para o interior, para onde foi levada pelos que fugiam do litoral. Então, assim, aqui é a questão das doenças, das epidemias. Né? E naquela época não tinha vacina. Tá? E muitos povos indígenas viviam no litoral. Né? Os povos de origem tupi, eles são povos do litoral. E com a ocupação desses territórios pelos europeus, pelo povoamento, pelos colonos portugueses, esses povos indígenas eles começam a ir em direção ao interior do Brasil. E ali eles vão tendo conflitos com outros agrupamentos indígenas que ocupavam esse interior e ao mesmo tempo vão levando também essas doenças que vai dizimar milhares de populações indígenas. Tá bom? Então aqui esse foi a nossa segunda metade do século XVI. Deixo aqui o meu abraço e bons estudos. Até a próxima!